Olá, tudo bem? E aí, o que fazer para Cimbídio florir? Então, essa é uma dúvida muito, mas muito recorrente aqui. Cada vez que eu mostro as minhas belezinhas, né, na sua época de floração, todo mundo me pergunta: Hilda, qual é o seu segredo? Me conta o segredo para ter lindas cimbídeos. Qual é o segredo para ter flores de cimbídio? E eu vou dizer para você, eu não tenho segredos nenhum. Eu só simplesmente moro em um lugar privilegiado, abençoado por Deus. Eu moro aqui no sul. Nós aqui temos temperaturas baixas, muitas vezes negativas. Então, isso favorece a floração da cimbídio, tá? Mas eu vou estar passando algumas dicas que eu aprendi ao decorrer de todos esses anos que eu cultivo e também estudando, né? Estudando, assim, uma palavra diria uma pesquisa, né? Estudar é orquidófilo, né? Eu não estudo plantas, eu não sou orquidófila, eu apenas sou colecionadora, admiradora de algumas espécies, entre elas a cimbídio. E agora eu vou contar para você então. Já que esse curso eu vou estar falando do meu cultivo, basicamente é o que eu faço com as minhas plantas. Então pode ser que você tenha cuidados diferentes e mesmo assim possa ter até algumas flores. Porém, como essa minha aqui que tá linda, bonitona, aqui chamando atenção, amarela, rosa, e uma outra que não está aparecendo muito bem, daqui a pouco eu mostro para vocês. Então é assim. Ah, vocês precisam entender. Primeira coisa, vocês precisam saber qual é a mínima aí da sua região. A minha mínima aqui chegou até menos 7 graus. Já a máxima no verão pode facinho chegar a 37 graus. Já aconteceu em alguns anos atrás a 40, mas aí foi o extremo, né? Não é normal para nós essa temperatura, tá? Mas o que importa aqui não é o calor dos dias de verão, e sim das noites. Por exemplo, aqui para nós, né, do sul, eu falo aqui do Paraná, centro-sul do Paraná, então para nós aqui é muito frio. Temos um longo período do ano de frio, porém o verão também tem lá as suas temperaturas altas. Porém, as noites não são tão quentes assim. Até tem uma outra noite que dá vontade de dormir lá fora, né, para ficar mais fresquinho, mas no geral nós usamos cobertor, uma mantinha, um cobertor mais fininho, mas nós precisamos de cobertor, na madrugada fica frio. Então, o que eu estou falando é desse frescor que elas precisam, tá? E nós temos aqui no sul, tá? Então, primeiro fator, temperatura. Presta atenção qual é a mínima, gente, eu não sei como é que está aí a luminosidade, né, do vídeo, mas enfim. Então, você precisa saber qual é a mínima que você tem aí no inverno, qual é a máxima do teu inverno, mas principalmente, qual é a mínima do teu verão. As cimbídeos, elas precisam... Opa, dá uma escurecidinha, né? As cimbídeos, elas precisam ter de 15 a 18 no máximo, sabe? De temperatura mínima no verão, sabe? Nós aqui chegamos a 14, 15 nas madrugadas de verão. Existem aquelas com 18, 19 graus, como eu disse, dá vontade de dormir lá fora, mas nem todas as noites são assim. Então, em dezembro e janeiro, quando ela está acordando, né, ela já está evoluindo as brotações, então ela já está induzindo aquelas, já que o inverno foi lá atrás, foi bom para elas começaram a emitir brotações no inverno, né? Assim como vinha as brotações haste floral, assim também vinham as brotações de folhas, né? Pseudonovos, pseudobulbos. Então, lá naquela genética, é a planta com todo o clima e, claro, uma adubação de floração. Apesar de que eu não uso aqui, vou ser bem honesta,
para vocês, tá? Muito honesta, eu não uso adubação de floração para as minhas cimbídeos, tá? Então, assim, lá no verão, ela começou a acordar, certo? Pois é, ela precisa, ó, esse ano eu tenho menos, porque menos flores, porque eu abri vários vasos ano passado, então ela sofreu um estresse. Eu já vou explicando para vocês nos próximos vídeos o porquê do estresse. E para nós aqui, se eu não tivesse mexido nos vasos ano passado, eu ia ter um mar de orquídeas cimbídea esse ano com flores, porque janeiro para nós foi chuvoso e frio. Então esse ano eu teria assim nossa, muitas, mas eu mexi, acabei tirando muda para minha mãe, sempre eu costumo sempre dividir com ela. Então esse é um fator, né, de às vezes ela não querer dar flor para você, né? Mas ela precisa então do friozinho, desse friozinho que eu tô explicando para vocês, que é o primeiro fator aqui da minha região. Segundo fator, o que fazer para esse cimbídeo dar flores? Vamos tentar então. Se você não consegue ter uma temperatura menos de 17 graus, vamos lá? Vamos molhar então a partir de janeiro. O que você acha? A partir de janeiro. Vamos lá, vamos antes. Dezembro. Dezembro você vai começar a molhar dia sim, dia não, com água gelada. A cada 10 dias você vai começar a colocar um bom adubo de floração, tá? E você vai nesse percurso de dezembro até agosto, que é quando as cimbídeos param, tá? Então, presta atenção, anota aí. Olha o caderninho do curso aí para anotar. No mês de dezembro, começa dia sim e dia não muita água, porque você vai encharcar a tua orquídea e vai morrer, e ela não gosta de pé encharcado, tá? Depende do teu substrato. Pode ser a cada 3 dias, água gelada, e a cada 10 dias, adubo de floração. Combinado? Então anota. E você vai deixar essa tua orquídea, se não pega sol nenhum, você vai arrumar uma fresta de sol para ela. Pelo menos das 8 horas até as 9 horas, ou no que amanhece, dependendo, até umas 9 horas. Porque depois esse sol, se pegar direto nas folhas, vai queimar. A cimbídeo, ela não tem, as folhas dela são delicadas, são sensíveis. Então, dependendo da luz, da radiação de luz aqui, vai queimar, a tua cimbídeo vai ficar amarelada ou vai queimar mesmo, vai ficar um aspecto feio. Então, eu recomendo até as 9 horas, sol puro sem sombrite, se você não tem sombrite. Se você tem sombrite durante o dia inteiro, tem aí um sombrite de 80%, porque ela não precisa sol direto, também não precisa de sombrite como as demais orquídeas precisam, né? De mais luminosidade. Minha angulista, que ótimo, né? Então, elas não precisam, elas não dependem da luz como as outras orquídeas dependem, tá? Então, 80% é o suficiente e eu não encontrei 80%. Então, você vai pegar um sombrite de 50% e vai dobrar, ou vai usar duplo, tá bom? Em cima aí ela vai aguentar legalzinha. De preferência, deixa as cimbídeos no chão, a nível do solo, que aí ela não vai ter um calor no fundo do vaso. Ela vai ficar fresquinha no fundo do vaso. E elas precisam do vaso profundo para ter as raízes mais fundas e assim poder ter mais frescor. Não na borda do vaso, lá no fundo. As cimídeos são de raízes profundas e por isso que elas até dão em lugares quentes no país de origem delas. Porém, a profundidade da raiz que ela chega nas fendas das rochas, pesquisa mais sobre a cimbídeo da origem dela. Ela é asiática, como eu já falei, né? E ela costuma ter raízes muito profundas, tá? Mais um detalhe aqui, desculpa a luminosidade, já está vindo a tardinha, né? Então, mais um detalhe aqui, além do adubo, além do adubo, então, que eu já falei. Então, são 3 fatores aqui. Como fazer a sua cimbídeo florir? Primeiro é o fator da temperatura. Segundo é o fator, então, vamos tentar, né? Molhar com água gelada.
e adubação. E o terceiro fator é a luminosidade. Ela precisa também, né? E será que tem um quarto fator? Será que tem um segredo mesmo de fato? Pois é. Há quem diga que quebrar brotos de floração induz brotos de pseudobulbos novos, induz a floração. Eu tenho lá minhas dúvidas, sabe? Porque assim, se você não sabe o que é uma haste, como você vai ter a certeza de quebrar o broto? E que tal se a temperatura do inverno foi boa o suficiente para nesse futuro broto aí, ela já vir entendendo que já vai vir uma floração nele, você quebra, você fica sem floração. Então, nós não somos profissionais, não somos estudados, não temos certeza qual broto quebrar, então meu conselho é não quebre, tá bom? Então, eu acho que essa a explicação, são 4 fatores aí para nos ajudar, nos auxiliar aí na floração. Meu jeito de cultivar é assim, elas ficam no chão, algumas na bancada, as mais jovenzinhas eu deixo na bancada, mas na maioria das vezes é no chão, tá? Que eu deixo elas em contato lá com o chão mesmo. Você pode deixar debaixo da árvore, debaixo de algum lugar, porque a maioria dos cultivadores de cimbídio não usam orquidário. Eu tenho orquidário porque eu tenho outras espécies, inclusive algumas suculentas. Então, como aqui eu tenho incidência de geadas, eu não posso deixá-las no tempo com haste floral. Assim, com folhas, eu posso tranquilamente porque elas toleram muito bem a geada. Só que eu já perdi a haste floral, né? Numa geada negra, aquelas geadas que, na verdade, o que acontece é o vento gelado que congela a seiva, né? Então, com essa geada, a gente nunca sabe quando o vento pode ser tão gelado o suficiente e congelar a seiva, então eu prefiro guardar, né? Mas elas podem tomar água da chuva, o substrato sempre muito bem drenado. Tome cuidado com o tipo de material que você vai usar para o substrato, isso também vai influenciar. Não deixa a tua cimbídio passar sede, ela não pode ficar com os pseudobulbos murchos. Então você não precisa deixar as orquídeas eu molho só uma vez por semana, não. Pode molhar 2 vezes por semana tranquilamente, a menos que choveu aí um período assim de 15 dias, uma semana sem parar e as tuas cimbídeos estão lá debaixo da árvore. Se deu aí uma semana de calor, tranquilo, tá? Elas tomam bastante água, mas depois venha regando normalmente, tá bom? Nunca esqueça de adubar a sua planta, ela precisa estar nutrida. Afinal de contas, nós só com feijão e arroz não é o suficiente, nós precisamos de um bife, de uma salada, nunca esqueça disso, tá bom? Eu acho que era isso, e eu espero assim que nos próximos encontros nossos vocês tenham muitas dúvidas sanadas, tá? E quanto mais dúvidas vocês têm, melhor para mim. Sabe por quê? Porque em cada vídeo eu estarei com certeza esclarecendo para vocês, tá bom? Fico aguardando aí na próxima aula.